Vamos ver o que Guga Noblat está falando sobre o Heleno em domiciliar. Vamos lá, gente. Vamos lá, queridos. O ICL está remoto hoje. Fazer o ICL Masterchef, ia ser com os dois. Desse time aqui, a gente vai ficar no miojo. Mas o general Heleno não, né? Ele vai ter ceia de Natal, né? Não vai ser ceia de Natal na prisão, não. Pelo menos não onde ele está hoje, né? O general Heleno vai para casa, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu direito à prisão domiciliar ao ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência. General Heleno foi condenado por participar da tentativa de golpe de Estado de 2022, mas o ministro Alexandre de Moraes reconheceu as questões de saúde apontadas pela defesa dele, declarou que ele nunca apresentou risco de fuga. Heleno está com 78 anos, tem esse diagnóstico de Alzheimer e vai para casa. Agora, por tanto que ele tramou, né, foram poucos dias na prisão, né, Guga? Tá fácil, né, para ele. Conseguiu já, portanto, esse benefício chamado de indulto humanitário concedido a pedido também da PGR, mas a Procuradoria-Geral da República, mas a pedido da defesa dele, concedido pelo Alexandre de Moraes, o Xandão, por conta, claro, da constatação de que, de fato, ele sofre de Alzheimer. Esse é um problema que ele começou a notar, dizia ele, em 2018, portanto, antes mesmo de se tornar ministro ou chefe da ABIN. A defesa dele apresentou laudos que comprovariam que, pelo menos desde 2024 e agora, em 2025, estaria confirmado, portanto, o Alzheimer do general Heleno, que vai ter, portanto, também por conta da idade dele, 78 anos, como você falou, Vivian, esse direito de passar o restante da prisão dele. Ele foi condenado a 21 anos na casa dele, a não ser, claro, que ele descumpra com as medidas cautelares. Ele não pode usar celular, ele não pode ter mais posse de arma, ele não pode receber visitas. A lei, obviamente, dos advogados e dos médicos, ele tem, claro, que cumprir uma série de medidas. Está de tornozeleira eletrônica, vai ter que ficar com tornozeleira eletrônica também. Cumprindo essas medidas, ele poderá ficar em casa. General Heleno, como você falou, que era um dos comandantes do golpe, né? Fazia parte do chamado núcleo crucial, foi condenado junto com Jair Bolsonaro, e ele dizia, inclusive, que participava de todas as reuniões com o Jair Bolsonaro, então estava por dentro, claro, da tentativa de corromper a democracia. Inclusive, tem um vídeo de uma reunião ministerial em que ele vai lá e bate na mesa e diz que, olha, se é para virar a mesa, virar, portanto, o jogo, a eleição, não aceitar a eleição, que se faça antes do dia da eleição, que se faça antes do voto. Era a sugestão do Augusto Heleno, portanto, alguém que vai ter uma pena muito menor, ou pelo menos muito menos rígida, já que vai poder ficar em casa, do que deveria. Muita gente questionando aqui no chat também, enfim, o tempo que ele ficou foi muito pequeno. O ministro Alexandre de Moraes identificou que não há risco de fuga, mas, como você falou, ele fica ainda com a tornozeleira eletrônica, mas traz, sim, uma sensação de impunidade para a gente, não, César? Traz. É muito ruim. É muito ruim que você tenha Bagrinho condenado a 14, 15, 17 anos de cadeia e um milico 4 estrelas, formulador do golpe, um golpista que vem tentando dar golpe no Brasil há 6 décadas, passe 2 noites na cadeia. Eu estou exagerando, mas quanto tempo ele ficou? 2 semanas na cadeia? 80 dias. Ficou tudo isso ainda? Bom, que seja. Não sei, até um pouco menos. Eu vou olhar um pouco aqui. Menos, mas enfim, que o cara fique 2 meses na cadeia e já consiga a progressão para um regime domiciliar. Então, tudo bem, eu entendo que ele tem idade avançada, eu entendo que, eventualmente, ele tenha um quadro clínico que justifique isso. Agora, me parece inapropriado por conta da gravidade dos crimes que esse senhor cometeu. 25 de novembro. Então, olha aí, menos de um mês, cara. Tá entendendo? Isso é o encontro do que a gente estava conversando com a Manuela Borges, Vivian. A corda sempre estoura do lado mais fraco, e a mensagem que isso manda, no limite, é que depois que tudo foi feito, o teatro foi feito, você fica 20 dias
25 dias na cadeia, ainda assim num contexto absurdamente favorável, e depois você vai para casa. A gente viu isso com o Collor, a gente está vendo isso com o Heleno. Mas porque ele é um senhor de idade e ele não pode... Ora, gente, idade não é salvo-conduto para o cometimento de crime. Uhum. E o fato de você ser velho não significa que você não possa ser um mau caráter, um canalha, como um general 4 estrelas desse, enfim, de tudo... Eu vou deixar por isso mesmo para evitar qualquer coisa. Mas de tudo na vida fez um pouco. Não é brincadeira o que esse senhor fez ao longo da trajetória dele. Agora, Vivi, para te passar, e eu não sei, Guga, se você tem alguma apuração disso também, porque consta que essa progressão, que esse benefício que ele consta agora, tem a ver com colaboração com a justiça. Qual foi a colaboração que ele ofereceu para a justiça no sentido de elucidar o que quer que seja? Vocês vão lembrar comigo, Vivian, eu e você estávamos no ar juntos durante o julgamento, o Milanês, o advogado dele, que o jogo estava combinado e o Milanês tenta dizer, general, é só para o senhor responder sim ou não, tá? É verdade que durante a segunda etapa da administração Bolsonaro, quando o golpe foi efetivamente tramado, o senhor já não tinha tanta relevância na administração. E ele é tão vaidoso e ele estava usando as suas faculdades mentais de forma tão adequada, Vivian, que ele interrompe o cara e diz o seguinte, não, eu sempre fui relevante, eu nunca perdi a relevância. E o cara chega a se irritar, Vivian, com ele, como quem diz, general, pera só um pouco, vamos de novo. Então, essa conversinha de Alzheimer, de saúde debilitada, não cola, Guga, porque esse cara estava com um vigor dizendo que o ladrão não sobe a rampa, se referindo ao Lula. Para encerrar, então, além de tudo, chama a atenção, Vi, a covardia dos bolsonaristas quando eles se veem confrontados com a adversidade. É gente que tem moedinha, que se diz imbrochável, imorrível, toda essa banalidade cretina do bolsonarismo, e que quando eles precisam demonstrar o mínimo de força, estou doente com Alzheimer, pelo amor de Deus, sou um velhinho frágil que não pode ficar preso em regime fechado. É patético, essa gente é patética. Eu quero passar para a gente falar da escala 6x1, mas só para amarrar esse tema, e aí trazendo aqui um lembrete também na galera do nosso chat, é o seguinte, se o golpe tivesse dado certo, será que o general Heleno, neste momento, teria esse diagnóstico de Alzheimer? Não teria. Não teria. Né? É verdade, esse é o ponto. Será? Ele era, claro, um dos maiores entusiastas do golpe, sempre foi um golpista, né? Inclusive fazia parte do gabinete do Silvio Frota, na época da ditadura, que era o general que tentou frear a redemocratização do Brasil. E ele estava junto ainda como um jovem militar, o general Heleno. Portanto, ele sempre foi um golpista e, dessa vez, claro, estava ali como um dos comandantes dessa tentativa de golpe. Como falou o Calejão, dizia que o Lula não subiria a rampa. Foi uma das frases, uma das falas encontradas do general Heleno. Ele também dizia que tomava Lexotan na veia para não deixar um golpe acontecer. Ele tinha que tomar um Lexotan na veia. Teve até essa piadinha dele que foi feita, que foi descoberta também. Ele foi acusado, não sei se vocês lembram daquela Sarah Winter, que ela tinha um movimento que era chamado Movimento 300 Brasil. Eles chegaram a atacar o STF jogando bombas, essas bombas de explodir, enfim, bomba de explodir no ar mesmo, enfim, em direção ao STF. Foi uma cena que ficou muito marcada. E, segundo ela, quem a orientou para fazer aquilo foi o general Heleno. Ela chegou a entregar o Heleno dizendo que foi ele, portanto, quem induziu essa gente a atacar o STF. Ele sempre foi alguém, portanto, que teve essa imagem de golpista e alguém que comandou o golpe. Se tivesse dado certo, não teria Alzheimer, não. Estaria aí Guga, usufruindo do poder dele. Ouvi só um parênteses pequeno. Não só ele não estaria doente, como ele estaria mandando as pessoas para pau de arara. Ele estaria mandando as pessoas para a cadeira do dragão. Ele estaria se deleitando como bom torturador, que esse sujeito ele estaria se deleitando com as torturas promovidas contra os opositores
do regime. Leia-se, nós, muito provavelmente. Então, não só ele não estaria doente, como ele estaria com um sorriso largo, de orelha a orelha, torturando os opositores do regime, tá? É isso, muita gente fazendo exatamente esse comentário aqui no nosso chat. Deixa eu dar um recadinho para você que está acompanhando a gente, quase 15 mil pessoas, às 8 horas e 42 minutos, obrigada demais a audiência. Então, manda o link da nossa live, convida aí os amigos, avisa que a gente está por aqui, muita gente pensando que não tem programa por conta da semana de Natal, mas a gente está por aqui, 15 mil pessoas junto com a gente, e dá mais. A gente vai até às 10 horas da manhã, comentando aqui com vocês os principais temas do Brasil e do mundo. Falando ainda dos condenados do 8 de janeiro, tá? O general Heleno vai passar a ceia de Natal nessa prisão domiciliar, mas os demais golpistas condenados pelo 8 de janeiro vão passar o Natal na cadeia mesmo, tá? Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto do indulto natalino para os presos de 2025, assinado pelo presidente Lula, e ele decidiu deixar de fora os réus sentenciados pelo STF por participação nos atos golpistas do 8 de janeiro, né? É bom que isso garante a segurança do Natal dos demais, né? Quero saber o que vocês acham dessa decisão do presidente Lula. Olha, vai para cima mesmo, Lula. É até uma maneira de passar um recado para aqueles que aprovaram a dosimetria dentro do Congresso Nacional, tentando livrar esses golpistas, criando uma anistia envergonhada, e o Lula indo contra exatamente esses que serão os beneficiados pela dosimetria, dizendo não vai nem sair para o Natal. E quando chegar lá na mesa do Lula a decisão da dosimetria, a gente sabe que ele vai vetar, ele, inclusive o PT já está anunciando isso. Mas também a gente não pode esquecer que essa medida, a dosimetria, que o Lula agora até passa um recado, deixando de fora do indulto de Natal, ela só passou porque teve também vista grossa, uma espécie de acordão que incluiu parte do governo. O Jacques Wagner, o senador lá do PT, que é líder do governo no Senado, fez parte desse acordo e, portanto, tem também uma digital do governo nessa história. Eles poderiam ter feito força para empurrar essa história para depois do recesso. Tinha já toda uma estratégia, inclusive, para que isso acontecesse. O Randolph, que é senador e que também é líder, no caso do PT, dentro do Senado, ele pediria, como pediu vista, a vista poderia ser de 5 dias, o que empurraria para o ano que vem, mas por conta desse acordão, foi uma vista que só durou 4 horas e depois acabaram votando a dosimetria. Portanto, teve um corpo mole dos governistas que acabou ajudando na aprovação dessa medida, que é, claro, uma passação de pano para golpista. Mas o Lula não está passando pano nessa história do indulto, já está marcando ponto, mostrando que não vai ser conivente com o golpista e não vai dar nenhum tipo de benefício para eles. Muito bem. Guga, quero girar a pauta contigo aqui, ainda dá tempo para a gente falar dessa promessa do presidente da Câmara, do Hugo Mota, de votar o fim da escala 6x1. Tá? Ele prometeu que isso vai acontecer em 2026. Essa discussão vai ficar para 2026 e será pautada na Câmara. A proposta é uma das prioridades do governo Lula, uma pauta dos movimentos de esquerda, né? A gente foi para a rua esse ano por conta dessa escala 6x1, desse projeto. O compromisso foi assumido também durante um almoço com jornalistas na sexta-feira, que o Hugo Mota, né, fez essa promessa. Café, né? Vamos pingar superchat, gente, membros. Aqui me falaram que foi um almoço, foi um café da manhã. Tá. Eu acho que foi no café da manhã, pelo menos ele declarou. Eu acho que a Manu estava nesse café. Não me convidaram, não sei porquê. Espero que eu seja convidado um dia. Bom, o café da manhã e o almoço foi na sexta-feira. Ele assumiu esse compromisso, fez uma espécie de balanço da gestão dele para frente das câmeras ali e acabou fazendo essa promessa. Aí a gente fica se questionando aqui em várias situações, né? Se a gente pode confiar, se esse é só um aceno de reaproximação entre ele e o governo, ou se ele está de olho na própria eleição, ou se são todas essas possibilidades juntas, né? Ninguém vai querer se opor ao fim da escala 6x1, especialmente em ano de eleição. Até aqueles que historicamente são contra, como o Nicolas da vida, vai adaptar o discurso para não passar essa imagem neste ano. E o Hugo Mota, claro, está querendo também
jogar uma asinha não só para a plateia, como para o governo. Esse é um projeto de interesse do governo. O governo deseja passar o fim da escala 6x1. O problema é que, ano de eleição, eles não vão se opor, mas eles também não vão querer aprovar, porque dar para o governo aí uma grande arma, digamos assim, para combater os adversários e para amplificar o seu discurso Obrigado, favorável Cassirene. Feliz aos trabalhadores, Natal. o que, Beijos claro, lindas. tem uma carga eleitoral muito grande, pode trazer muito voto. Então, eles têm esse medo também de aprovar. Eles não vão se opor, mas eles também não vão querer aprovar. Então, vai ficar naquele joguinho de a gente é a favor, só que vão ficar empurrando essa história. É isso que eu acho que vai acontecer, é isso que me parece que está sendo desenhado ali dentro. Vai ser um discurso, portanto, que vai ser usado muito pelos governistas, a gente é a favor do fim da escala, e também por alguns da oposição, mas na prática vai ser muito difícil. Ano de eleição, você aprovar um projeto que tem um impacto eleitoral gigantesco, e o governo já aprovou o fim do imposto de renda até 5 mil, um imposto de renda menor até 7 mil e pouco, já tem, portanto, digamos, um grande outdoor para se promover, e esse seria outro, né? O fim da escala 6x1. Por isso que eu acho que não vai passar. Em ano de eleição, acho que eles vão ficar enrolando, vão ficar jogando como se fossem a favor, o pessoal ali do Centrão, mas não vai deixar o governo passar em ano de eleição. É isso que eu acho que vai acontecer. César. Concordo com o Guga. Me parece que é isso. E, de fato, veja, é difícil confiar no Hugo Mota. O problema é que ele segue sendo presidente da mesa diretora da Câmara Federal. E o governo vai ter que continuar lidando com esse sujeito. É óbvio, como eu vejo pelo menos, com todo um outro nível de cuidado, mantendo o mesmo pragmatismo. Agora, o Mota já se demonstrou pouquíssimo confiável, é um eufemismo que eu estou usando aqui, tá? Porque ele já demonstrou enfia a faca nas costas mesmo, independentemente do que esteja combinado. A gente viu isso na questão do IOF, a gente viu isso mais recentemente na questão da PEC da blindagem 2.0, a gente viu isso em várias iniciativas, no qual o Mota tinha combinado o jogo com lideranças governistas e que do nada ele veio, deu na telha dele que ele queria fazer diferente, e ele fez diferente, e isso causou todo um rebuliço, inclusive levou a esquerda, de volta às ruas. Então, assim, é uma questão bem complexa. Por quê? Porque não cabe confiar no Hugo Mota? Não cabe. Ele já deu reiteradas demonstrações de que ele não é um sujeito confiável, pior, possivelmente, do que os criadores, tá? do que os pais políticos dele, digamos assim, a lá Eduardo Cunha, Arthur Lira, do que esses grandes chefes do Centrão como Rueda, Ciro Nogueira, eventualmente. Porque o que se diz no bastidor, Guga acompanha isso de muito perto, Vivian, é que o Lira era um sujeito, um bolsonarista, tá? De direita, que veste um verniz ali de centro e tal, um sujeito que teve um poder imperial no Brasil, mas que, via de regra, quando a coisa estava combinada com ele, existia uma certa previsibilidade no sistema de que ele iria manter o que estava combinado. Com o Hugo Mota, e isso assim, tanto é que ele mesmo pagou, né, Guga, o preço de atuar com de uma forma tão errática, tão aloprada. Agora, o governo vai ter que seguir até durante o próximo período aí, negociando com o Mota. Então, como eu vejo, não acho que o governo vá para a loucura, para o enfrentamento desvairado, e concordo com o Guga que vai ser difícil aprovar a 6x1 nesse momento, porque isso é uma pauta muito popular. É uma pauta não tão popular quanto o IR, a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil, mas é uma pauta que tem potencial para melhorar o capital político do presidente Lula. E isso não interessa no Centrão nesse momento. A gente está vendo várias iniciativas, Vivian, de tentar se construir uma terceira via, o que sempre faz água, de tentar reeditar o lavajatismo, várias estratégias no sentido de tentar, de alguma forma, criar uma outra candidatura que seja competitiva. Até aqui, sem efeito. Mas pode esperar que a luta vai ser forte nesse sentido e todos esses movimentos estarão inseridos nesse contexto também.
Maravilha. Ô, Guga, eu preciso me despedir de você. A Adriana Ferreira está pronta para entrar por aqui para a gente conversar sobre o crime organizado Obrigado, no Rio de Janeiro já já. maravilhoso. Mas antes, só registrar que a gente tem troca ministerial hoje, né? O presidente Lula, nessa terça-feira, né, dá posse ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que é o filho do deputado Damião Feliciano, do União Brasil. Ele vai substituir o Celso Sabino. Essa troca foi anunciada por Lula na semana passada, acontece depois do Sabino ser expulso do União Brasil por desobedecer a ordem da legenda de deixar seu cargo no governo. O Guga quer fazer um comentário rápido para a gente se despedir sobre essa troca ministerial anunciada hoje? Pois é, entrou um outro União querendo, sabendo sair para abandonar o governo, abandonou. E esse Gustavo Feliciano, ele é ligado também ao Hugo Mota. Ao colocar o Feliciano, o governo, o Lula, está, claro, querendo enfim, sedimentar ali a ponte que ele tem com o Hugo Mota, deixar ali uma porta aberta para o Hugo Mota, porque o Hugo Mota também vai depender muito do Lula neste ano de 2026 para eleger a família dele. Além de se reeleger deputado federal, ele quer eleger a mãe deputado estadual e o pai como senador. Então, no estado da Paraíba, onde o Lula teve 66,6% dos votos na eleição passada, o dobro do Bolsonaro, que teve 33,3%. O Lula é muito forte ali. Então, por mais que o Hugo Mota não seja confiável, ele vai ter que fazer o L este ano. Essa é a verdade. O Hugo Mota vai depender muito mais do governo este ano. E a colocação, a indicação do Gustavo Feliciano é também um pouco nesse sentido, de trazer o Hugo Mota para o seu lado. Portanto, talvez 2026 o Guinho Mota seja menos traíra. Não porque tem princípios, mas porque tem interesse. Muito bem. Senhor Gustavo, vou me despedir de você, te desejando um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, porque eu só te vejo em 2026, vai estar conosco na sexta-feira, mas acho que o seu presente de Natal você ganhou, porque você saiu da portaria, né? Agora... Ainda bem, gente, 2026 lá dentro da Câmara, participando, claro, do N1 também toda semana, além do rolê. Então, podem esperar aí por muita reportagem bem interessante, porque lá dentro ninguém me para, eu consigo pegar todo mundo. Continue incomodando, Noblar. Que bom, que bom. Continue fazendo o seu trabalho, continue com a coragem, com a competência que te é peculiar, meu irmão. Obrigado, Calejão. Obrigado, Vivian. Adoro vocês. Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Estamos juntos. Obrigada, Guga. Beijo para você. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!